bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Memória. E esse vídeo eu vou falar sobre as 7 psicodinâmicas de um sintoma. No vídeo anterior, eu falei sobre como estabelecer sinais ideomotores, como usar o movimento ideomotor na hipnose e mais que isso, como criar aqueles movimentos do sim, não e talvez não sei. E é importante que você tenha assistido esse vídeo para poder assistir esse agora, para você entender como sua mente funciona e como que essas respostas vão funcionar e vão ser estabelecidas. Bom, se você não tiver visto, pode clicar aqui e assistir aquele vídeo das respostas ideomotoras. Agora, se tiver assistido, a gente vai continuar falando sobre essas 7 psicodinâmicas de um sintoma. Elas estão estabelecidas num livro do Roy Hunter, de hipnose regressiva, que inclusive está aí para vocês verem a capa deles. Esse livro é sensacional, eu comprei o meu na Amazon e o preço vale muito a pena. Ele fala sobre vários mecanismos e ferramentas para ser utilizados na hipnose regressiva. Logicamente, ele só existe em inglês, como a maioria dos livros bons de hipnose, mas se você fizer um esforço, vale a pena você ler. Ou então continuar assistindo o vídeo, que eu vou explicar essas 7 psicodinâmicas de um sintoma. De acordo com Roy Hunter, a primeira psicodinâmica de um sintoma, ou seja, o primeiro motivo, a primeira causa que vai levar na nossa mente a criação de sintoma é a figura de uma autoridade. Então você pergunta para o sujeito, uma primeira pergunta para investigar a psicodinâmica de um sintoma. Você pergunta, esse sintoma é devido à existência de alguma figura de autoridade? Figuras de autoridade podem mudar completamente o nosso comportamento, nossas crenças assim, em pouquíssimo tempo. Talvez você já tenha tido a experiência de estar super animado com algum projeto. Eu vou largar a computação, vou largar a matemática, me tornar o super memória, campeão de memória e participar de programas de televisão e tal. Aí você chega talvez para um professor seu, para alguém que tem autoridade, para algum parente, conta seu plano e a pessoa fala, mas que bobagem. Não, você não tem que fazer um plano desse não. Você tem que fazer uma coisa menos complicada. Não faça isso. Quando alguém que tem autoridade sobre você fala algo contra o seu sonho ou contra algum objetivo seu, imediatamente você muda. Agora você vai acabar mudando para pior, né? Você acaba mudando em direção a algo que não te interessa. Agora isso também acontece positivamente. Vamos supor que você acha que vacina é uma bobagem. Eu acho que vacinar é uma bobagem porque eu vou colocar vírus nas pessoas e esses antivírus humanos aí, isso é uma bobagem, a indústria farmacêutica quer dominar o mundo. Aí você, por algum acaso, encontra uma pessoa que você considera, que você estima muito e que você considera uma pessoa que sabe bastante sobre a vida. E essa pessoa te fala, olha, vacinação realmente é importante. É importante as pessoas vacinarem. É claro que você tem que olhar se a vacina está com lote vencido, aquelas questões todas, mas vacinar é uma prática correta. Quando você conversa com uma figura de autoridade, seja uma pessoa que você admira, ou seja um médico, ou enfim, qualquer outro especialista envolvendo a prática talvez da vacinação, você imediatamente vai entender e vai mudar a sua crença, vai mudar a sua atitude. Então, a primeira investigação é se existe uma figura de autoridade e se esse comportamento é devido a uma figura de autoridade. E a pessoa vai responder com os dedos dela. A segunda questão a ser investigada acerca dos sintomas é se existe alguma questão não resolvida atualmente. Vamos supor que você tem alguma questão que está te complicando, talvez escolher uma matéria para poder fazer na faculdade, a que está te estressando, um estágio, talvez escolher um emprego, talvez reorientar a sua carreira. Isso pode gerar sintomas, pode gerar ansiedades. Não é apenas aquilo que aconteceu bem no meu passado que vai gerar sintomas. Eu posso gerar sintomas com base naquilo que está acontecendo agora. Se eu tiver questões não resolvidas agora, você vai ter um sintoma. Por exemplo, talvez você esteja num relacionamento que não tem nada a ver com você, a pessoa não tem nada a ver com você. E você está deixando para lá, não, eu vou conversar com essa pessoa em algum momento, eu vou terminar em algum momento, e você vai empurrando com a barriga aquela situação. E quando você não toma uma atitude, quando você deixa essa questão de forma não resolvida, sintomas vão surgindo. E esses sintomas vão surgir e vão já atrapalhar cada vez mais o seu desenvolvimento. Então, você faz a pergunta para o sujeito e ele vai levantar os dedos se existe alguma questão não resolvida atualmente relacionada ao sintoma que ele apresentou no início da sessão.
Esse sintoma pode ser qualquer coisa. Pode, sei lá, ser roer a unha, pode ser uma tricotilomania, que é arrancar o cabelo, tricotilofagia, que é comer o cabelo, pode ser, enfim, um comportamento obsessivo, pode ser querer parar de fumar, pode ser alguém que come obsessivamente, enfim, pode ser várias coisas. E outro elemento que vai ser investigado como causa de sintomas é a questão do ganho secundário. Às vezes a pessoa veio com o sintoma de estar, por exemplo, deprimida. A pessoa está muito deprimida, está muito triste. A depressão, inclusive estou falando sobre transtorno de humor, que é uma coisa bem complexa, mas a depressão ela envolve, independente do nível de depressão do sujeito, ganho secundário. O que é ganho secundário? Ganho secundário é a pessoa, enquanto está se prejudicando com o comportamento, tem algumas outras questões secundárias que a beneficiam. Por exemplo, a pessoa que está deprimida, ela vai ter o ganho secundário, talvez, de ficar mais próximo da família. As pessoas vão, talvez, chegar mais perto dela e conversar. Isso não significa que essa pessoa não esteja sofrendo, isso não significa que essa pessoa não precise de ajuda. Significa apenas que existem certos sintomas que a gente tem que nos levam a ter ganhos secundários, ou seja, ganhos que a gente tem e que vão continuar existindo mesmo que a gente sofra bastante com aquele comportamento. Então você pergunta para o sujeito, esse sintoma, ele está relacionado a algum ganho secundário que você tem? E você vai fazendo um mapeamento das respostas. A quarta questão a ser investigada acerca das causas de um sintoma é a existência de conflitos internos. Como são esses conflitos? Vamos supor que você conheça alguém que queira emagrecer, talvez um homem, talvez uma mulher. Agora, essa pessoa tem um companheiro ou uma companheira que é muito possessiva e ciumenta. Essa pessoa pode disparar internamente dois objetivos que conflitam de interesse. Ao mesmo tempo que ela quer muito emagrecer e sentir-se mais saudável, ela não quer se sentir mais atraente para outras pessoas. Ela não quer se sentir mais atraente para outros rapazes, para outras moças. Por quê? Porque ela não quer disparar o ciúme do companheiro ou da companheira. Então tem pessoas que estão querendo duas coisas de uma forma tão intensa e tão conflitantes que acabam gerando sintoma. Às vezes a pessoa ela está querendo, por exemplo, ou seguir uma carreira na firma dela, que ela já trabalha, ou seguir uma carreira artística. Então quando a pessoa está vivendo este conflito, que envolve duas coisas tão díspares e coisas que não podem coexistir, as pessoas acabam gerando algum tipo de sintoma. Então aí você pergunta para o sujeito, em relação a esse sintoma, se existe algum conflito interno, existem duas outras coisas que estão agindo ao mesmo tempo e estão gerando esse tipo de conflito para gerar esse tipo de sintoma. Aí a pessoa vai levantar o dedo, com sim, não, ou talvez não sei falar. A próxima questão a ser investigada, a questão da identificação. Às vezes a pessoa gera um sintoma simplesmente porque ela admira alguém, ela se identifica com alguém que tem aquela mesma característica. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela é fã de um professor da faculdade que é muito metódico e ele acaba, por exemplo, gostando de ser muito organizado e ele vai criando rituais, ou seja, é uma pessoa que tem uma tendência a manias e sistematização. Eu posso me identificar com aquela pessoa e começar a desenvolver manias também. Eu posso me identificar, talvez, com o meu pai, ou talvez identificar com minha mãe, com algum tio, tia, um professor. Eu posso me identificar e começar a pegar o sintoma que essa pessoa tem e incorporar para mim e para minha vida. E agora chegamos à sexta questão a ser investigada, das 7 psicodinâmicas de um sintoma, que é um evento passado. Aliás, o evento passado que causou o sintoma costuma ser o único elemento a ser investigado na prática em hipnoterapia, né? As pessoas, por exemplo, pensam em relação à fobia e pensam, então ela teve necessariamente uma causa que gerou aquela fobia, teve algum evento do passado que disparou. Ainda que isso seja muito comum de realmente as fobias serem geradas por evento passado, que as manias serem geradas por evento passado, nem sempre, como a gente viu nas outras questões da psicodinâmica do sintoma, eu posso ter outros elementos psicodinâmicos que vão gerar sintoma, que não são necessariamente vinculados ao passado. Mas, enfim, a sexta maneira em que nosso corpo, nossa mente, cria sintomas é a partir de experiência passada. O simples fato de eu ter passado por uma experiência passada que foi desagradável, eu costumo generalizar aquilo para vários outros estímulos. E aí eu vou gerando a partir daquele sintoma. Aí você pergunta para o sujeito,
se esse sintoma é por causa de uma experiência antiga, uma experiência passada, em que ele surgiu. A pessoa vai responder sim, não, talvez. E finalmente chegamos à última questão a ser investigada das 7 psicodinâmicas de um sintoma, que é a punição. Tem pessoas que têm um sintoma simplesmente para se punirem, elas se sentem culpadas de alguma coisa. Aliás, a nossa sociedade, ela tem essa questão da gente introjetar a culpa. Tanto por questões religiosas, como às vezes por questões sociais, as pessoas valorizam a culpa. Então, às vezes, a pessoa está simplesmente comendo o cabelo para se punir. Às vezes, ela está com uma fobia para se punir. Aí você pergunta se o sujeito está tendo aquele sintoma para se punir de alguma forma. Aí ele vai responder. Bom, espero que você tenha gostado dessa ferramenta das 7 psicodinâmicas de um sintoma. Gostou? Clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui, inscreva-se no nosso canal. Ou então, clica aqui e assista o nosso curso completo do YouTube. Até a próxima.